lá do céu com valentia. Descem sempre de noite ou dia, são soldados desconhecidos, boinas verdes, tão destemidos. Olhem bem, sintam respeito, eles têm asas no peito, cabeça erguida, heróis do bar, boinas verdes vão a passar, com orgulho vão defender a nação para não morrer. Lutadores são afinal, boinas verdes de Portugal. Olhem bem, sintam respeito, eles têm asas no peito, cabeça erguida, heróis do lar, boinas verdes vão a passar. Lá do céu venham com fé, para na terra morrer de pé, dando a vida que Deus lhes deu. Boinas verdes sobem ao céu. Olhem bem, sintam respeito, eles têm asas no peito, cabeça erguida, heróis do lar, boinas verdes vão a passar. Para que dista que andas em terra, a tua alma encerra saudades do ar. E na conquista beijam-te as moças, só para que não ouças teu peito a vibrar. A morte é franca, já te foi apresentada, ela de ti não quer nada, tem amor aos arrojados. A asa branca quando a trazes desdobrada, é como a saia rodada da moça dos teus pecados. Para que dista que andas em terra, a tua alma encerra saudades do ar. E na conquista beijam-te as moças, só para que não ouças teu peito a vibrar. E quando em guerra ao saltar defendes o espaço, hás de dar um grande abraço aos anjos que andam no céu. E quando em terra enfrentas audaz o perigo, gritarás ao inimigo: alta ilha, aqui estou eu! Para que dista que andas em terra, a tua alma encerra saudades do ar. E na conquista beijam-te as moças, só para que não ouças teu peito a vibrar. Quem nunca viu, quem nunca andou a combater, não dá valor nem faz ideia ao que é sofrer, ter de matar para não morrer. Saber sofrer sem chorar, saber chorar a sorrir. Lá longe, onde o sol castiga mais, não há suspiros nem ais, há coragem e valor. E à noite, com os olhos postos nos céus, rogamos ao nosso Deus que nos dê a salvação. E quando alguém do nosso grupo cai,
ainda é pior, ainda sofremos mais. Faz-nos sentir, faz-nos pensar. Talvez da próxima vez seja eu quem vá tombar lá longe, onde o sol castiga mais. Não há suspiros nem ais, há coragem e valor. E à noite, com os olhos postos nos céus, rogamos ao nosso Deus que nos dê a salvação. À noite, com os olhos postos nos céus, rogamos ao nosso Deus que nos dê a salvação. Mamãe, tu estás tão longe de mim. Mamãe, sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência. Que o tempo passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Não chores e pensa agora que o tempo passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Mamãe, não chores, eu volto.
menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga o tiar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho do outro lado do mar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar. Saltar, combater, para vencer ou para morrer, é o lema do paraquedista. Não há vento, não há nada que assuste a rapaziada, o ser para é sempre ter vista. Com atenção, vamos intervir, preparar para partir. Pelo chão, pelo ar, com motor ou a marchar, o ser para é não ter rival. Quer na guerra, quer na paz, na luta ele é um as, conquistar é o seu ideal. Em atenção, vamos atacar, preparar para saltar, cantando assim, lutaremos até ao fim, pelo corpo que queremos honrar, pelo corpo que queremos honrar.
Operação Fronteira, Cousa da Riaga planeara completar os efeitos da Operação Nogórdio, impedindo a entrada de guerrilheiros pela fronteira com a Tanzânia. Entretanto, a Frelimo aproveita para intensificar a luta que já tinha lançado para sul e faz deslocar a guerra para a zona de Tete. Com vista a alcançar Marica e Sofala, a guerrilha consegue o seu objetivo mítico de atravessar o rio Zambeze. E elege depois a barragem de Caborabaça como alvo principal. Para o governo português, mais do que um grande projeto de obras públicas, o complexo hidroelétrico representa uma afirmação estratégica da presença portuguesa em África, e na qual compromete outros países. Apesar de se propor destruir ou impedir a obra, a Frelimo não consegue realizar ações militares que ameacem a construção. O enorme aparelho de segurança montado à volta de Caborabaça exige, no entanto, quase metade da tropa existente em Moçambique. Perante os sinais de esgotamento da capacidade de mobilização na metrópole, Cousa da Riaga investe no recrutamento local, criando grupos especiais de paraquedistas e grupos especiais de pisteiros de combate. Já existiam grupos especiais em Angola, embora diferentes, quando surgiram em Moçambique, em Cabo Delgado, no início de 1970. Os primeiros GEs participam, aliás, na Operação Nogórdio. Distinguem-se claramente da outra tropa pela sua farda negra e pela boina amarela. Sou recebido pelo João da Riaga, no gabinete dele. E então ele me diz: o seu vai ser o meu GE, depois vamos criar mais, né? Mas qual é a área em que você diz? Eu comecei a pensar, eu prefiro a mesma área, onde eu estive na operação normal. Portanto, conhece? Então, a área qual? A área de Macomia. Então pode ficar sediado no quartel em Moaguede. Ficava perto de Macomia. Pareceu-me que seria ótimo que tivéssemos o melhor da juventude africana realmente a bater-se do nosso lado. Porque essa juventude conhecia as populações, quer dizer, muito melhor que os brancos, conhecia as populações, conhecia tudo. Essa gente atuava nas próprias áreas de onde era a origem. Portanto, conheciam perfeitamente a população, eram primos dela daquele parente, conheciam muito bem aquela área, atuavam na própria área e, portanto, tinham com eficiência que ninguém mais atuava. Ele não foi muito claro, mas o que me parece é que a intenção era, para além das 3 tropas especiais existentes, os comandos, os fuzileiros e os paraquedistas, né, o que ele pretendia era criar uma força de elite, portanto, mais uma, mas com efetivos, portanto, naturais das zonas onde essa tropa ia atuar. Com as características que os comandos não tinham, os países não tinham. Na verdade, embora essa fosse uma característica que se pretendia dominante, nem sempre os GEs atuavam apenas nas suas zonas de origem, onde eram recrutados. A regra, e aliás o próprio conceito de grupo especial, parece ter variado conforme a época e a região onde eram formados, e não só quanto às formas de incorporação e atuação. Nós não sabemos a idade deles, eles não tinham bilhete de identidade, não tinham nada. Então, naquele tempo, podia morrer um homem desses, não havia problema nenhum. Ele era só enterrar, sei lá, dar baixo, não sei como é que ele era feito. Esta gente, GE, era uma gente, nos grupos especiais de Moçambique, eram gente que estavam nos locais onde eles eram naturais e que tinham lá as famílias. Era uma tropa, digamos, tanto é que praticamente uma tropa, digamos, clandestina, digamos, uma tropa, tanto é que eu como oficial e os sargentos, eu ficava sediado no quartel dos oficiais, nos chamados oficiais, não é? Os meus homens não, ficavam nas gatas, no alojamento. Os graduados eram voluntários ou de Moçambique ou das unidades que foram daqui. E a tendência, e isso até era dos objetivos dos GEs, era o GE evoluir no sentido de ficar tudo com negros moçambicanos. E quando digo negros ou mistos, eu tive um alferes que foi, e que era negro, que era o Chileno, irmão do presidente. Perguntava, tu estás aqui, tendo aqui a 2 km lá onde está o teu irmão, cada um está no seu lado. Era a resposta taxativa, cada um está no seu lado. Constava que tinha sido um elemento que o general Cousa da Riaga tinha, como as utilizado, para promover, de modo a passar a mensagem para o outro lado da fronteira. Não? E a imprensa difundiu o caso, noticiando a cerimónia da graduação em alferes, entre outros GEs igualmente promovidos a postos imediatos. E numa parada que também pretendia demonstrar a vitalidade militar portuguesa perante representantes estrangeiros. Apresentavam-se então 350 elementos GE de Cabo Delgado,
o distrito onde foram criados e estavam acorralados 2 dezenas de grupos especiais. Esta tropa não se confinou, no entanto, ao norte de Moçambique. Distribuídos por mais 4 distritos, os grupos chegaram a ser 84, num total de mais de 5.000 homens. As missões eram para, essencialmente, fazer luta contra a guerrilha nos termos de atingir núcleos da Frelimo que estavam a se desenvolver no teatro de operações, atacar esses núcleos e destruí-los. A Frelimo iam enfrentar-se com eles. O que é que faziam as operações normais numa companhia de rotina, só que com aquela localidade que eles tinham, faziam operações longuíssimas, muito mais extensas, e tinham essa capacidade de resistência que uma tropa normal também não tem, não é? Além dos meus homens conhecerem a zona, muitas vezes ultrapassavam a zona, mas não tínhamos limites de atuação, é que nós fazemos operações de 10 dias. E os manos faziam no máximo 3 dias. Como eles conheciam o mato e as possibilidades de comer e beber no mato, as ações de combate neles, para eles utilizarem, não eram tão necessárias como nas tropas metropolitanas, porque tiravam muito rendimento do conhecimento das plantas, de tudo o que havia e das frutas, etc. Uma coisa estávamos a comer e a certa altura houve um que deu sinal da rendição. Claro, nós vamos tudo em combate, em linha de combate, avançamos. Andamos centenas de metros e encontramos um grupo. Quer dizer, repare a forma como eles ouviam à distância os sinais do terreno, aquilo era um livro aberto. Os grupos especiais em Moçambique recebiam vencimentos idênticos aos da tropa regular. As suas missões eram, no entanto, diferentes, implicando por isso instrução e treino mais exigentes. Os candidatos aos grupos especiais eram selecionados segundo critérios que valorizavam as características físicas. Eram depois treinados para a luta anti-guerrilha, embora em cursos mais curtos do que os ministrados às tropas de elite. A preparação durava entre 1 mês e meio e 2 meses e incluía uma forte componente psicológica. Logo de início tiveram resultados brilhantes. No primeiro mês tiveram mais resultados que o batalhão inteiro em 2 anos. Principalmente na captura de armamento, que é o sinal próprio de que estes resultados foram obtidos, tanto com aprisionamento, não. Miguel Caetano comentaria mais tarde a existência das tropas especiais africanas. No livro Depoimento, publicado após o 25 de Abril, afirma que, de maneira geral, as tropas nativas provaram bem, mereciam confiança, eram valentes, mas possuíam uma concepção cruel da guerra, mantendo os seus preconceitos tribais. O soldado preto é mais bruto, menos sentimental que o soldado branco. Isso é da raça, o que se passa agora lá. São menos sentimentais, de maneira que pode ser que houvesse os pretos fossem mais duros, mais brutos e tal. Mas, por outro lado, estavam até mais bem preparados esses, já bem mais bem preparados para lidar com as populações que os outros. Já em 1961, um ano após o surgimento dos primeiros GEs, o general Cousa de Arriaga aprovou a criação do GEP, Grupos Especiais Paraquedistas. Os GEPs tinham uma formação completa, militar, semelhante à dos Boinas Verdes. Tinham uma boa preparação militar. Eram também grupos pequenos, os grupos de combate eram 80 homens, divididos em subgrupos de 20 e divididos em equipas de 5. Também preparados, unidades para assalto a bases e para fazer operações de surpresa, com mobilidade semelhante à dos comandos e com bom enquadramento. Eram grandes terroristas, esses que eram grandes terroristas, GEPs. Os GEPs, como atuavam? Eram transportados pelos helicópteros, eram lançados no mato, podiam ficar nas nossas zonas, ou nas nossas zonas, nas montanhas, podiam ficar lá uma semana, andar a fazer emboscada nos lugares onde estamos a passar, para ver se eles podem capturar nosso material. Ao mesmo tempo, atacavam as nossas bases. Ao mesmo tempo, atacavam e queimavam as bases das populações.
fazer dessa forma. É como o GES também. Eu nunca os vi. Que eu sempre também teto, sempre no mato, que as minhas companhias todas de operações, e nunca os vi lá nenhum. Eu pergunto o que é que eles faziam. Pelo menos comigo em teto nunca os vi. Nem lá nenhum. Agora, se eram capazes de fazer boas coisas, acredito que sim. Eu tenho tropa boa e má. Os grupos especiais criados por Cousa da Riaga tinham antecedentes em milícias de intervenção, como as de Daniel Roxo. E também em grupos como os de Orlando Cristina, um operacional que colaborava ativamente com Jorge Jardim. E que está igualmente ligado ao lançamento do GES. O Orlando Cristina teve um papel importante no sentido de os ir recrutar, de os ir explicar, a importância que tinha de eles virem para esta formação. Mas por nenhum da formação. Pois quem dava a formação eram as Forças Armadas Portuguesas. Portanto, eram os quadros militares portugueses. Carmo Jardim é exceção, já que foi instrutora de queda livre dos primeiros GEPs, após ter recebido formação em França. Antes disso, distinguira-se a partir dos 16 anos como uma das primeiras praticantes de paraquedismo civil em Moçambique. Cerca de 3 dezenas de pioneiros, entre os quais estavam alguns irmãos e o pai, o engenheiro Jorge Jardim. Foi ele o introdutor deste desporto na colónia, onde fundou o Aeroclube da Beira, e aparece depois ligado à gênese dos grupos especiais paraquedistas. Era junto à casa onde Jorge Jardim morava com a família, no Dondo, perto da Beira, que se situava o centro de instrução destes grupos, o SIGE. Os GEPs não eram pagos por dinheiro nenhum do Jorge Jardim ou de fundos ou de meios que viessem para o Jorge Jardim. Não. Os GEPs eram pagos, pertenciam às Forças Armadas Portuguesas. Inicialmente instruídos no Batalhão de Caçadores Paraquedistas número 31, os GEPs viriam a constituir um batalhão sob o comando do coronel Sigfredo Costa Campos, paraquedista como a maioria dos oficiais e sargentos, mais tarde substituído por Pinto Ferreira, coronel do Exército. Recrutados em regime de voluntariado, os GEPs beneficiavam de um quadro de vencimentos muito favorável. O alferes GEP ganhava cerca de 12 contos na altura. O salário normal do alferes era 7 contos e tal, mais o subsídio de estar em zona 100% era 20%, dava cerca de 8 contos, e os GEPs tinham acima disso mais 3 contos e 500, que dava cerca de 12 contos. O soldado de GEP ganhava mais do dobro, o triplo que ganhava um soldado da tropa normal. Portanto, era fácil recrutar moçambicanos negros com os GEPs. E ganhar nos GEPs 1000 e tal paus, quase 2 contos à altura. Os GEPs estavam normalmente sediados no Guru, Gorongosa, de onde partiam para as suas missões, em geral em zonas de Tete e de Marica e Sofala. Divididos por 12 grupos, chegaram a ser cerca de 1000 homens. Sobre os outros paraquedistas, tinham a vantagem de falar as línguas indígenas. Havia mesmo grupos que se faziam passar por elementos da Frelimo, junto de populações guerrilheiros. Os mandiocas eram grupos, normalmente constituídos por 7 pessoas. Eram infiltrados no mato. No meio do grupo havia soldados que falavam a língua da população ali. Vestiam-se à maneira dos guerrilheiros da Frelimo. Armavam-se à maneira da Frelimo. Mochilas iguais à Frelimo. Estavam em comunicação rádio com o comando da tropa portuguesa. E eram largados no mato para ficarem no mato durante 1 mês, 2 meses. Se houvesse necessidade de reabastecimento, eram reabastecidos em comida, mas eram mentalizados para sobreviver e viver à custa da população. Então faziam-se passar, junto da população, por guerrilheiros da Frelimo. Ferreira Ribeiro, portanto, era ele que comandava essas operações de mandioca e que me explicava, inclusive, que desde a bota, à meia, ao camuflado, à Kalashnikov, a tudo, era de fabrico soviético, por exemplo. E era uma das maneiras que eles conseguiam integrar depois no meio daquelas pequenas bases da Frelimo. Localizavam as bases, entravam nas bases, sabiam a senha e já dentro das bases, às vezes, faziam ações de surpresa. Mostravam que não eram da Frelimo e às vezes faziam prisioneiros, capturavam armas e faziam mortos e depois para a retirada tinham apoio de meios aéreos deles. A Frelimo demorou algum tempo a descobrir essa tática.
ele até deixava o cabelo, às tantas aparecia-me com o cabelo enormíssimo. Ele era um mestiço negro. E então aparecia com o cabelo enorme. Eu dizia, então, onde é que você agora vai? Qual é a sua missão? E ele lá me explicava, não diga nada, mas agora mais 2 meses e estou noutra operação mandioca. Carmo Jardim não era combatente, mas deslocava-se às zonas operacionais armada de Kalashnikov. Afirma que nessas ocasiões promovia os objetivos dos GEPs, segundo a concepção de Jorge Jardim. Às vezes, realmente, tínhamos uma outra baixa. E quando eu sabia disso, e sim, ia a essas zonas, motivá-los, apesar de terem tido aquela uma outra perda, muito, muito difícil, para qualquer grupo e para qualquer membro GEP, e tentava realmente motivá-los porque, levando uma palavra de esperança, que Moçambique ia ser diferente, que Moçambique ia ser independente e que eles iam ter um lugar muito importante nessa independência multipartidária e multirracial. O GEP foi a ideia do Jorge Jardim. E a ideia era criar um exército nacional de moçambicanos, já com uma perspectiva de Moçambique independente, mas uma independência não à moda da Relimo, mas uma independência em que, tipo Rodésia, que era um ideal do Jorge Jardim. E aquele seria a base, o núcleo inicial do futuro exército desse Estado independente. Os GEPs defendiam tanto o interesse de tornar Moçambique futuro, mas de moçambicanos, quer dizer, entre moçambicanos, portanto, tornar-se um exército dos GEs ou GEPs como tropa, futura tropa de Moçambique. Não é? Portanto, esses combatiam para defender os seus interesses. Agora, a tropa daqui não tinha interesse em Moçambique. Sobretudo um soldado normal. É para lá, olha, estou obrigado para estar aqui, para cumprir aqui tarefas difíceis e tal. Só estavam à espera que chegasse o dia para regressar. Uma verdadeira política de conquista das simpatias junto às populações civis não era ainda para os comandos militares a prioridade absoluta, que viria a ser mais tarde. Havia bombardeamentos sobre tabancas de uma grande ferocidade. Queimavam-se as culturas do arroz e de tudo que aparecesse à frente. Havia histórias muito más, sobretudo do tempo do Schultz. Os efeitos da ausência de uma verdadeira política de ação psicossocial junto das populações afetavam a imagem das Forças Armadas. Denunciados por desertores portugueses, esses efeitos chegaram às televisões europeias. Como comandante de secção e pertencendo às tropas paraquedistas, fui obrigado, muitas das vezes, a actuar como assassino, embora fosse contra isso. Mas como comandante de secção tinha que dar exemplo, senão os meus oficiais perceberiam de mim. Vi incendiar aldeias, assim como incendiar algumas também, matar crianças, mulheres, a aviação, a largar bombas de napalm, fósforo, branco. A maneira como eles tratam os prisioneiros é como sendo cadeira elétrica, chicotada, fósforos acesos metidos dentro do nariz, palmatória, chicotada, cortar dedos e meter dentro de frascos. Eu em Bula, eu trabalhava numa zona classificada que era a pior zona que existia, a zona de Bula. Essa sala de interrogatório era um subterrâneo que existia. Existia nessa sala de operações de comando uma mesa, com uma máquina e uma cadeira onde estava eu assentado. Havia outra cadeira ao lado que era do Major Cabral, do chefe da operação. Quando ele não confessava, o homem era à base de régua nas mãos. Havia lá um instrumento que era meia pipa, ligado à eletricidade, e molhavam os pés e assentavam ali. E quando o homem também não confessava aí, havia lá um chicote, que eles molhavam em água e depois em areia. Ao bater o chicote, a chicotada, a pele levantava-lhe toda, ficava a sangrar. E havia lá umas tenazes, tipo tenaz, que era apertada aqui neste dedo, o dedo era pousado sobre uma mesa e era apertado. Tanto era apertado, tanto apertou, que o dedo caía. Ficava a sangrar e o homem desmaiava. E não era curado, ia imediatamente para a cela. Muitas vezes fui ao local que era considerada a prisão dos civis, tanto da população ou pessoas apanhadas em operações.
todos juntos, assim ali, como bichos, pior que bichos, todos juntos, num espaço que não dava, se calhar, para decente, para terem alguma decência, para que tivesse 5, 6, 7 pessoas, eram capazes de estar 60, 70. A comida é-lhes dada assim como quem dá aos cães, assim, àquela população. Eu chegava ali e olhava para as pessoas, eu ficava calado, em silêncio total. Não conseguia articular nenhuma palavra, ficava num silêncio total de uma dor, de comunhão com aquela dor. O meu olhar era um olhar para eles, o meu olhar é que falava, o olhar deles, eles percebiam o meu olhar. Os GEPs, seguramente, que foram criados para defender Moçambique. E naquela altura, defender Moçambique era fazer a guerra. Portanto, contra a Frelimo. Sem dúvida nenhuma, que eles sabiam, e esse era o objetivo, claro, dos GPs. Paralelamente, existiam conversas, quando eles não entendiam muito bem a razão por que estavam a lutar, eu explicava-lhes que era exatamente para chegarmos à paz. Era realmente para podermos ter amanhã um Moçambique melhor, amanhã um Moçambique novo, multirracial, multipartidário. Era necessário continuarmos a guerra para chegarmos à paz. Isso eu pessoalmente expliquei variedíssimas vezes aos GPs. É seguro que o general Kaúza da Riaga não partilhava nenhuma ideia de independência para Moçambique. O seu projeto político e militar enquanto comandante-chefe seria diferente. Apesar do entusiasmo pelos GEPs poder ser idêntico ao do engenheiro Jorge Jardim. Eu não sei se o general Kaúza da Riaga sabia qual era o objetivo final da criação dessas forças de elite em Moçambique. Ele soube mais tarde, e sei que sim, que o meu pai, em conversas com o general Kaúza da Riaga, julgo que já em Portugal, antes do 20 de Abril, isso tenho a certeza que sim. Argumentando que já criara GEs, além de GEPs e ainda de grupos especiais de pisteiros de combate que tinham o seu centro de instrução em Ilapeí, Kaúza da Riaga rejeitava a formação de flechas, a força da DGS que já atuava em Angola. O próprio António Vaz, diretor da DGS em Moçambique, entretanto substituído, também se opunha. Achava que a lei não previa, nem era vocação da polícia política, organizar grupos operacionais. Apesar das suas reservas, os flechas moçambicanos são criados por imposição do governo e através do ministro Silva Cunha, quando São José Lopes, inspetor em Angola, passa a coordenar também a DGS em Moçambique. Um uniforme preto, uma boina preta, um lencinho vermelho ao pescoço. E esses militares eram treinados pela DGS e faziam ações orientados pela DGS, que antigamente era chamada PID. E que, por sinal, tinha o quartel deles ficava mesmo em frente à casa onde eu vivia, Caminho de Ferro. Os flechas, eu julgo que foi mais aquela teoria de cada um ter o seu exércitozinho para fazer umas guerras determinadas. Não foi uma perspectiva estratégica. Segundo António Vaz, para missões no exterior, a PIDE-DGS em Moçambique tinha um grupo ativo. A Brigada de Operações Especiais, que atuou com sucesso no Malawi, na Zâmbia e na própria Tanzânia. Porém, com ou sem a colaboração da DGS, as Forças Armadas dirigidas por Kaúza da Riaga contavam com os grupos especiais para operações fora de fronteiras. A transmissão que me transmitiram é procurar que no todo o Niasse houvesse paz e acabasse com a atividade da Frelimo. Antes, em 1971, fora cancelada pelo governo uma outra operação para alterar o poder em Dar es Salaam, destituir Júlio Nyerere e substituí-lo por um seu opositor, Oscar Kambona. Uma entre outras iniciativas de que Jorge Jardim não era apenas o principal mentor, mas um elemento operacional. Realizamos ações com vista a criar as condições para colocar no poder, na Tanzânia, uma pessoa como Oscar Kambona, por forma a que cessassem as ações de agressão terrorista que da Tanzânia eram provenientes e em que intervinha ativamente o governo do Dr. Júlio Nyerere. Companheiro de Nyerere na luta pela independência da Tanzânia e ministro do seu governo, Oscar Kambona viria a distanciar-se do presidente tanzaniano e do seu regime de partido único, a partir de 1964. Dissidente, Kambona acaba por exilar-se em Inglaterra, continuando uma luta política que os portugueses apoiaram. Nós, na perturbação que procuramos causar, e causamos,
ao regime do Dr. Nyerere, atuámos sobretudo a partir da Arruaça. Até porque Cambona, como sabe, é originário de Mbamba Bay. E, portanto, é aí que ele tinha as suas afiliações e apoios tribais mais marcados. Fizemos desembarques, um deles foi o meu filho, e porque tínhamos um objetivo moçambicano a defender, que era só colocar na fronteira norte de Moçambique um Estado que aceitasse as regras normais da convivência internacional e um Estado que fosse democrático. As ações a favor de um golpe de Estado na Tanzânia mostram a atuação portuguesa e, sobretudo, o poder de Jorge Jardim, um civil que liderava operações militares da competência dos mais altos comandos, no mar como no ar. O caso de uma operação aérea no 10º aniversário da independência da Tanzânia. O raid sobre Dar es Salaam, com 2 pequenos aviões bimotores civis e desarmados, para lançar panfletos sobre Dar es Salaam. Voámos 20 minutos sobre Dar es Salaam, demonstrando a ineficácia da defesa antiaérea da Tanzânia. Os militares, a meu pedido, deram-nos apenas apoio até ao momento de descolarmos de Nangololo. Fomos de Nangololo a Dar es Salaam numa operação, num raid que era considerada tecnicamente impossível. E quando digo que era impossível, é porque voámos cerca de 5 horas para aterrarmos com 20 minutos de gasolina. O meu pai ainda, lembro-me de me contar, que ainda tinha tido a oportunidade de ver de uma forma muito rápida os pilotos dos MiGs a correrem para os MiGs para entrarem dentro do avião para ver se apanhavam os 2 aviões que tinham acabado de fazer o lançamento de panfletos no estádio, que era, no fundo, uma forma de sensibilizar o povo para o apoio ao Oscar Cambona. Com o mesmo objetivo, as forças portuguesas realizaram outras operações. Um dia, em junho de 1972, o comandante da esquadra de helicópteros em Nampula recebeu ordens do comandante da região aérea de Moçambique, General Diogo Neto. Devia apresentar-se no Área 5 em Nacala com bagagem para uma semana. Estavam lá os oficiais da Força Aérea, da Marinha. Na altura, ele supôs que era civil, que era o Carlos Felipe, que era filho do engenheiro Jorge Jardim. E eu perguntei, então, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Vamos embora. Vamos embora, vamos escalar aí dele. Então, para onde é que eu vou agora? Olha, vai para aí para o mar. Entramos no mar, a todas vi um navio ao longe, uma corveta, e disse, olha, é ali que você vai entrar. Então, era uma corveta, a primeira dessa da Marinha Portuguesa, e então lá entrei. Ninguém tinha dito o que é que se passava, mas eu descobri que durante a noite houve um submarino sul-africano que encostou ao nosso navio e que depois, durante a noite, que foi embora. Ficámos 5, 6 dias a navegar no canal de Moçambique, eu com o helicóptero lá. Portanto, perguntamos qual é o meu papel aqui. Então, foi explicado que havia uma operação a decorrer com elementos sul-africanos que teriam ido, enfim, pôr umas bombas num parque de estacionamento lá em Dar es Salaam e que, enfim, que o submarino que tinha ido pôr junto à costa, eles foram, acho que eram 4 ou 5 elementos, enfim, uma força especial qualquer sul-africana e, entretanto, foi-me dito que o meu papel ali era, se caso aquilo ocorresse mal, Dar es Salaam junto à costa, e eles precisassem de ser evacuados rapidamente, eu teria que os ir buscar de helicóptero para o navio. A operação terá resultado conforme os planos dos seus autores, de resto logo acusados pela Tanzânia. Lembro-me de ter lido no jornal que tinha havido umas 4 ou 5 explosões num parque de estacionamento e que o governo de Dar es Salaam acusava, enfim, de Portugal em ser um dos, a Portugal e a África do Sul, ser digamos assim, estarem na origem desses acidentes, que não provocou vítimas. Enquanto procuravam subverter o regime da Tanzânia, principal retaguarda de Frelimo, Jorge Jardim e o Estado-Maior em Moçambique tentavam garantir a estabilidade no Malawi, no receio de que um eventual derrube de Hastings Banda colocasse no poder um regime hostil a Portugal. Falou-se que, em relação ao Presidente Banda, o único perigo que havia ali, que não seria controlável, era a própria guarda dele, que eram indivíduos escolhidos, altamente escolhidos, indivíduos altamente treinados, indivíduos bem armados, e que acima tinha à volta de uns 400 ou 500 homens. Esses indivíduos é que, nas respostas, tínhamos um problema assim. E se for a própria guarda do Presidente Banda, que resolve fazer um golpe de Estado e assumir o poder. Então, essa é que era a situação que nos assustava. Mas, no Malawi, havia outras situações que preocupavam os portugueses.
Em meados de 1973, Massalco Chipembere, também ex-ministro, parecia querer ameaçar o regime de Banda, de que era dissidente no exílio desde 1965. Telefonou de Nampula o João Causa, ele vai aparecer aí o engenheiro Jorge Jardim, que vai pôr ao par de uma missão que quer que o Veríssimo dê o máximo apoio. E assim foi. Uns dias depois, a pretexto de ir lá assaltar, que foi o engenheiro Jorge Jardim, a pretexto de ir assaltar na Cala, que ia muitas vezes com os filhos, fazer cada livre, teve uma conversa comigo em que me explicou: ao Veríssimo, nós temos que dar mais ajuda ao presidente de Banda e contamos com a sua ajuda para fazermos um salto de quedas lá. Jorge Jardim já tinha um plano. Teria uma operação da Força Aérea envolvendo paraquedistas. 4 aviões Noraplas descolariam de Nacala e lançariam uma companhia sobre a cidade de Blantyre. A ação seria desencadeada a pedido de Banda e era um aviso para Chipembere e os seus apoios internos de que, em caso de revolta, as forças portuguesas interviriam em defesa de Banda. Eu era levado no avião pelo engenheiro Jorge Jardim. Foi sob um levantamento fotográfico que a nossa conversa se desenrolou. E que o engenheiro Jorge Jardim disse: olha, eu conheço muito bem aquilo, vou lá quase todas as semanas, sou o cônsul de Portugal lá, e daquilo que eu percebo, ali a oeste da cidade, há ali uma zona aberta onde cabe um lançamento de paraquedistas. Quanto à posição dos portugueses num cenário de destituição de Banda, as opiniões dividiam-se entre os generais Cousa da Riaga e Diogo Neto, por um lado, e por outro, o engenheiro Jorge Jardim e o major Manuel Veríssimo. Havia pessoas dispostas a ir mais além, que era já uma ação de força, com bombardeamentos, com os grupos agrupavam, só estou a especular, agrupavam e tinham objetivos definidos, era um palácio, era uma estação de rádio, era um quartel, enfim, havia objetivos já a fase agressiva. Eu e o Jorge Causa éramos totalmente contra essa fase da ação. Foram realmente preparadas várias equipas das Forças Armadas portuguesas para atuarem se fosse necessário. Nem os paraquedistas nem outras forças chegaram a atuar, já que as operações não foram consideradas necessárias. Mas o episódio ilustra a importância do papel de Jorge Jardim e a influência das suas opiniões ao nível do comandante-chefe. Eu nunca fazia nada que não fosse de acordo ou comigo ou com o governador-geral. Ele tinha essa lisura. Nunca fazia nada que não fosse de acordo. E nós, a parte das vezes, era assim, senhor, porque ele era muito inteligente, fazia as coisas bem feitas, mas nunca teve tropas próprias. Ele tinha umas milícias, não sei se eram 60 ou 80, mas esta ordem de grandeza, que eram milícias que foram dadas para ele as manejar como quisesse, para defender o seu agregado familiar, que era uma coisa enorme. Tinha até um aeródromo próprio. Um aeródromo e casas e coisas comerciais e tinha aviões e tal, era que precisava defender aquilo, tinha essas milícias. Era de perigo, não era, era dele, era do trabalho dele, era da empresa para quem trabalhava, para o grupo Cassis, para o grupo Champalimau, para o grupo Bilhosa, um conjunto de empresas que facilitavam o facto de ele poder ter esse tipo de meios que se está a referir em termos de aviões, aeródromo, etc. Está-se a referir ao dono Luzalite. Luzalite, fábrica de fibrocimento. De quem era? Da família Cassis. O engenheiro Jorge Jardim, meu pai, não tinha nenhumas tropas dele. Eu tenho a ver, não tinha nenhumas tropas dele. Se me disser que tinha um serviço de informação que se chamava até SEI, é um facto, é verdade, era a única coisa que realmente eu recordo dele dizer que tinha, mas que as chefias desse serviço eram militares. Propôs-me, isso foi a mim mesmo, propôs-me se podia montar um serviço de informação no exterior, porque ele tinha muita influência, muitos conhecimentos no Malau e na Zâmbia. Até fornecia um oficial para ele coordenar essas informações e realmente não sei como então. Era mesmo um serviço com pessoas, com técnicos que ouviam rádio, gravavam programas, e colhiam informações. Isso era no dom. Eu nunca lá entrei, mas pessoas em que eu confio testemunharam isso. Diziam que era representante da PIDE. Era o primeiro chefe da PIDE em Moçambique, era ele. Apesar de haver chefes oficiais, ele é que transmitia ao governo central tudo o que se passava politicamente em Moçambique. Ele tinha um bom relacionamento com a PIDE também, não é? Até dizia por piada que ele é que mandava na PIDE lá. Meu pai teria e tinha uma boa relação com a DGS. Agora, jamais era o chefe da DGS. Isso não. Nunca ouvi falar sequer nesses termos em relação ao meu pai com a DGS. Não, agora, com certeza que
que cooperavam com uma outra informação, isso penso que sim. Eu conheci um ou dois indivíduos que trabalhavam para ele e que eram pessoas altamente, como é que dizer, suspeitas, não é? Tipo, já andaram a ouvir conversas no café com rapidez e tal. Quer dizer, ele cultivava o domínio dessa arte da informação para saber o que se passa e para decidir. Isso, e não escondia. Se tivesse que avançar naquela altura, eu fazia só seriamente, sem ter mais quaisquer esclarecimentos da parte do Jorge Neto ou do João Causa. Então, para mim bastava o que ele dizia, portanto, confiava seriamente nele e ele não chamava um aventureiro, ele sabia, pensava o que fazia e ponderava e dava os passos muito certinhos. O Jardim era realmente um tipo muito bom organizador, um tipo valente, um tipo que tinha uma grande aproximação a muitas populações africanas e, portanto, foi um excelente colaborador. Era um excelente colaborador do General Causa. De vez em quando tinha choques, não é? De vez em quando tinha choques em relação à consciência socialista, vamos para ali, briga, não me lembro exatamente, mas sentia isso. Sentia o telefone, porque ele tinha um telefone codificado, não é? Daqueles que se codificava, distorcia, não é? O caminho não podia ser apanhado. Telefonava muito para o Jardim, estavam sempre a falar, e às vezes ia sair furiosos das conversas telefónicas com o Jardim, não é? Portanto, havia aqui também colisão de interesses e de ideias de resposta às coisas. Tinha que haver uma sintonia total entre o CG Jorge Jardim e o João Causa e o João Neto, porque senão não se compreendia que fosse uma ordem destas dada através do civil. O Engenheiro Jorge Jardim era um elemento da nossa política ultramarina, da nossa política externa. Mas pela própria natureza das suas funções, o Engenheiro Jorge Jardim era cônsul do Malawi. As suas iniciativas tinham que ser, não digo mascaradas, mas não podiam ser patentes, não eram oficiais, eram oficiosas, mas eram extremamente importantes. Graças ao Engenheiro Jorge Jardim, nós mantivemos uma relação com o Malawi extremamente produtiva, quer dizer, com um controle da fronteira com o Malawi que era extremamente importante para a política de defesa portuguesa. Uma das missões que seguramente o meu pai desempenhou e que foi pedido pelo Dr. Oliveira Salazar que desempenhasse foi a relação com o Malawi. Uma das preocupações de Salazar era realmente que houvesse relações com esse país. Naquela altura, o Malawi. Mais tarde, depois, com os outros países, Zâmbia, Tanzânia, isto já no fundo, ter sido uma decisão do meu pai. O Jorge Jardim era salazarista, ferrenho e dedicado. E o que fazia com essas viagens aos países vizinhos era para, como direi, salvar Portugal da má vontade desses países. E a má vontade não eram os vizinhos moçambicanos, era Lisboa. Isso é que é preciso não esquecer. Era capaz de falar com o Banda como ninguém falava cá em Portugal. Era capaz de falar com o Kaunda como de certeza ninguém falava. Portanto, ele era um homem que regionalmente tinha acesso a sítios onde não tem os outros, como é evidente. Era um homem capaz de ter um avião, como se meteu, e ir a Goa, pegar nos tesouros que o governo lá tinha, no ouro e não sei o que mais, meter num avião, ele próprio pilotar o avião, com mais um ou dois, e sacá-los lá de dentro. Por exemplo, a missão do Congo, em que ele tinha como objetivo ir resgatar portugueses, portanto, começando por mulheres e crianças, e trazê-las para território português, neste caso, Angola. Ele viu-se muito mal organizações que teve mesmo para ser fuzilado. Estava programado fuzilar, se não estou em erro, não sei se 2 dias depois, se um dia depois, mas entretanto um padre foi chamado para falar com ele e ele, no meio da conversa, explicou que vinha de Moçambique, uma família muito grande, e mostrou uma fotografia em que andava sempre com ele, com a minha mãe e com todos os meus irmãos. E, enfim, que esperavam poder voltar a vê-lo. E nessa altura o padre disse com certeza que iam voltar porque ia soltá-lo. O engenheiro Jorge Jardim era uma pessoa fascinante, extremamente inteligente. É claro que eu não concordava com muitas das ideias que ele tinha, e tivemos algumas discussões sobre isso, mas realmente era um elemento fascinante. Tinha dinheiro, tinha meios e tinha poder. Tinha poder, absolutamente, mas o que tinha era influência. Eu não chamaria um poder paralelo. Era, sim, sempre ouvido
para qualquer situação que em Moçambique tivesse lugar ou que pudesse vir a ter, sem dúvida nenhuma, que a opinião do meu pai era muito ouvida, até pelo facto de ele ser uma pessoa que estava em permanente contacto com os chefes tradicionais, com os régulos e com as populações e também com os brancos. Eu lembro de uma conversa que eu ouvi inadvertidamente entre o governador da Beira, que era na altura um juiz, Galvão, qualquer coisa Galvão. O livro armadilhado cuja explosão matou Eduardo Mondlane em Oyster Bay, junto a Dar es Salaam, foi-lhe enviado pelo correio para a sede da Frelimo na cidade. Embora tivesse carimbos de Moscovo, a encomenda foi despachada da Tanzânia. As diversas investigações apuraram aspectos relativos ao material do engenho e à sua origem, mas nunca foram totalmente concludentes quanto aos autores do atentado. Não há dúvida que a morte de Mondlane foi preparada e organizada pela própria PIDE, né? Quer dizer, isto está claro, né? Não está demonstrado, não tem a menor dúvida, e seguramente que utilizou pessoas dentro da própria estrutura da Frelimo, consciente ou inconscientemente, que transportaram coisas, etc. Quer dizer, pronto, isso. Era para acabar com o Frelimo. Eram 5 bombas de livros que eram mandadas para cada um dos maiores da Frelimo. Mas os superiores da polícia disseram não. Tiraram as bombas, só disseram uma só. E o meu pai foi para dentro de Dar es Salaam, em Tanzânia, encontrou com certos indivíduos que estavam dentro da Frelimo e puseram a bomba, passaram a bomba para dentro do saco de viagem. E a bomba foi para dentro do escritório, onde ele recebeu a bomba. A indicação que toda a investigação dá é de que são serviços portugueses. São serviços portugueses e a partir da Beira. Portanto, há quem pensa que estaria ligado com o próprio Jorge Jardim, há quem pensa que estaria ligado com a PIDE. Não tive nada a ver com o assassinato do presidente Mondlane. E se alguma coisa pudesse ter feito para o evitar, certamente que o haveria feito. Porque, repare, se o Dr. Eduardo Mondlane fosse vivo, pelo menos tínhamos evitado que estivesse a esta hora em Presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel. Este aspecto é muito importante e creio que só por si afasta a hipótese. O assassinato do presidente Mondlane foi organizado por o engenheiro Jorge Jardim e alguns elementos da PIDE de Moçambique. Estes colocaram a bomba no livro e foi transportada por mensageiros via Tete até Tanzânia. Entregaram o livro contendo a bomba juntamente com outra correspondência ao presidente Mondlane. O Numbo sabia que o livro continha a bomba e era para assassinar o presidente. O que disse o reverendo Urias Simango, aliás um homem lúcido, no interrogatório de Naxingueia, é aquilo que por vezes as pessoas dizem quando passam um período prolongado num campo de recuperação. De algum modo, recriminar delicadamente ao Eugênio Jardim ele ter ao seu serviço uma figura muito conhecida na Beira, que era um indivíduo troca-tintas, um indivíduo execrável. O governador dizia-lhe, sou engenheiro e tal, fica bem, sem receber muitas críticas, fulano tal, estar ser um homem lá ao seu serviço e tal. E responde-lhe o Jardim. Eles estavam de costas das meninas, eu estava muito perto. Sr. Vereador, há certas coisas que eu não posso fazer com meninos do coro. Ele, se tivesse realmente poder, tinha poder, talvez, em paralelo com o governador, algum poder na Beira, mas não militar, na Beira. Porque tinha um jornal da Beira. Quer dizer, aí admito que pudesse haver qualquer competição de poderes, digamos assim, qualquer concorrência com o governador. Agora, militarmente, acho que não, de forma nenhuma. Eu vi a autoridade máxima em Moçambique, que era o governador-geral, ser quase subservientes, eram quase subservientes com o Jardim. Um desejo do Jardim era uma ordem em Moçambique. Portanto, de onde é que vinha este poder? Vinha diretamente de Lisboa, do Governo Central e concretamente do Dr. Salazar, na minha opinião. Os meios, também. Pelo que, inclusive, li num livro que o meu pai escreveu, Moçambique Terra Queimada,
dá-me a entender que havia realmente um fundo de maneio para este tipo de atividades e que esse fundo de maneio era gerido pelo Ministério da Defesa, que enviariam para o meu pai para determinadas atividades. Financiado pelo governo para missões secretas, espécie de representante de Salazar na colónia, Jorge Jardim intervinha ativamente nos planos das autoridades institucionais, fosse o comandante-chefe ou o governador. Um deles, Baltazar Rebelo de Sousa, embora apreciando os serviços de Jardim, comentaria mais tarde que a existência de 3 poderes paralelos contribuiu para aquilo que definiu como o descalabro de Moçambique. Esses 2 outros poderes que não se entendiam. Porque se pelo menos esses 2 se entendessem, já tinham mais força que um terceiro. Mas não, é que eram 3 poderes. Como diz aí, não é? Simplesmente o que teve mais impacto nos locais foi o Jorge. Porque o Jorge era mais deles. Não, embora não tenha sido lá, mas era mais moçambicano do que qualquer dos outros. Os outros vão ficar que é que o Salazar andou por aqui. Jorge Jardim influenciava o poder diretamente e, através da imprensa, influenciava a opinião pública. Notícias da Beira, Voz Africana e Economia de Moçambique, além da emissora do Aeroclube da Beira, constituíam o grupo que controlava e que juntou depois o Diário de Moçambique, ao conseguir que fosse comprado à Diocese, deixando assim de ser a voz diferenciada que sempre fará. Dos títulos do grupo, o Notícias da Beira era certamente o de maior impacto público. Umas vezes ele escrevia editoriais, outras vezes não. Não era ele que o escrevia, mas estava ali o pensamento dele. E aí o Notícias da Beira começa a tomar posições muito críticas e nitidamente a dar a entender que isto assim não vai lá. A guerra pela guerra não vai lá e temos que ir dar uma volta diferente e tal. Ele serve-se muito do Notícias da Beira. Gostava de manobrar. Não gostava de ser um homem que ficasse ali debaixo das luzes da ribalta, mas que fosse ele, digamos assim, a manobrar. O Jorge Jardim era uma pessoa que criou à sua volta, ou melhor, criaram-lhe uma aura de uma pessoa relativamente fora deste mundo quase, não é? Um super fenómeno. Era um homem com uma grande inteligência, extrema dedicação a tudo que fazia e que viu, a certa altura, que a pancada não se resolvem problemas. Aquilo era um homem de Arábias, quer dizer, o que é engraçado é das Arábias, mesmo das Arábias, porque ele gostava de dizer, ele não gostava dos judeus, ele gostava dos árabes, que ele se sentia um bocado meio árabe. E então, eu digo que era um homem das Arábias porque metia-se em tudo, que era além da sua atividade, digamos assim, profissional, que ele estava à frente da Luz Alite, no Tondo, havia o aspecto político, e então, eu acho que o sonho dele era um dia Moçambique viesse a ser independente, enfim, com um governo multirracial, enfim, um bocado separado daqui de Portugal continental. Uma vez, eu lembro-me, tinha havido qualquer coisa, uma coisa que tinha sido mal sucedida lá em termos militares. E ele teve um desabafo. Estes gajos só têm feito asneiras. E estes gajos eu interpretei como a tropa, aquilo, só tem feito asneiras. Mas ainda se vai a tempo. E a certa altura, ele tem uma relação um tanto conflituosa com a tropa. Ele começa a querer criar, vamos lá, uma tropa dentro da própria tropa e a ter um controle de operações, um comando de operações, um mini comando de operações que funciona à margem do próprio comando-geral. Ele começa a fazer isso, a funcionar um pouco como Lourenço da Arábia. Lawrence da África já chamaram a Jorge Jardim, em referência a Thomas Lawrence e os contornos cinematográficos de uma vida repleta de aventura, risco e mistério. Jorge Jardim passou à história como um civil que também agia militarmente, se necessário, sobrepondo-se aos poderes constituídos. De acordo com eles, ou perseguindo um projeto próprio, para que teria evoluído nos últimos anos. A africanização, assenta em grupos especiais com preparação militar mais exigente, era para ele um fator instrumental de um futuro moçambicano que passava cada vez mais pelo combate entre naturais da colónia.